Olá, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui de volta para continuar aquela nossa conversa a partir dos insights do professor Jacó, mergulhando de cabeça dessa vez na estratégia e na formação de preço. O nosso papo hoje é sobre como transformar o simples cálculo de custo, que a gente sabe que é o ponto de partida para muita gente no agronegócio, em uma estratégia de valor, que é muito mais poderosa. Essa é a nossa jornada de hoje, do custo ao valor. Pois é, pensar em precificação é quase como planejar uma safra, sabe? Não é uma coisa que se faz de uma vez só, é uma jornada. E toda jornada tem um ponto de partida, que é olhar para dentro de casa, e um ponto de chegada, que é estratégico, olhando lá para fora, para o mercado. Vamos juntos nessa trajetória. E no coração dessa jornada toda tem uma diferença que a gente precisa entender muito bem. Preço é o que se paga, é um número na nota fiscal, é tangível, monetário, bem racional. Agora, valor. O valor é o que se leva. É a experiência, o benefício, a solução de um problema. É intangível, percebido, totalmente emocional. E é essa percepção de valor que, no fim das contas, move a decisão de compra, seja de um insumo, seja de uma máquina agrícola. Então, como toda boa jornada, a gente começa dentro da porteira. Esse é o nosso ponto de partida, a visão interna. É hora de olhar para os números, para a estrutura do negócio, antes mesmo de espiar o que o mercado está fazendo. E a técnica fundamental aqui, o alicerce de qualquer negócio, é a precificação baseada em custo. O processo é bem direto, na verdade. A gente soma todos os custos de produção, as despesas e, claro, adiciona a margem de lucro que se espera. Pensem nisso como um verdadeiro raio-x financeiro da operação. E olha só, aqui a gente descomplica de vez aquele famoso markup. Parece complicado, né? Mas na verdade dá para quebrar em 3 passinhos bem simples. Primeiro, a gente soma os percentuais: despesa fixa, despesa variável e a margem de lucro desejada. Com esse número em mãos, o segundo passo é aplicar naquela formulinha ali para achar o fator markup. E pronto. O terceiro e último passo é só multiplicar esse fator pelo custo de produção. Tá aí o preço de venda. Viu só? Sem mistério. Bom, essa é a base, o nosso ponto de partida. Mas a pergunta que realmente nos leva para a próxima etapa da jornada é: será que um preço competitivo, sustentável, é definido só por essa matemática interna? Porque se a resposta fosse sim, a nossa jornada acabava aqui. Mas ela está só começando. E isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Quando um produtor rural vai comprar um defensivo, ele está comprando só aquele líquido dentro de um galão ou ele está comprando a segurança da lavoura dele? O que o cliente realmente está levando para casa? E esse exemplo aqui do agro é perfeito para a gente entender isso. Olha só a característica técnica: inibidor de acetilcolinesterase. Um nome super complexo, né? Quase um trava-línguas. Mas qual é o benefício que dá para pegar? O benefício tangível. Simples. Controlou a praga e protegeu a lavoura. Ok, ótimo. Mas a mágica acontece aqui, ó, no benefício intangível. Tranquilidade, segurança e confiança. É por isso que se paga. Ninguém está comprando a fórmula química. O que se compra é a noite de sono tranquila, a paz de espírito de saber que a safra está segura. E essa ficha que cai sobre o valor intangível nos leva direto para o ponto de chegada da nossa jornada, a visão externa. Agora a gente sai de dentro da empresa e vai tentar entender a mente e, por que não, o coração de quem compra. O objetivo aqui muda completamente. Não é mais sobre cobrir custos. O jogo agora é descobrir quanto o público-alvo está disposto a pagar para ter uma dor de cabeça resolvida ou um sonho realizado. O foco sai do produto e vai para a solução que ele entrega. Tá, mas como é que se descobre esse tal de valor percebido? Não é achismo não, viu? É ciência. Existem ferramentas para essa investigação. Pesquisas de elasticidade de preço, entrevistas a fundo com clientes, questionários bem estruturados. É um trabalho quase de detetive para mapear o que de fato importa para o cliente. Certo, com o ponto de partida e o de chegada bem definidos, bora sair da teoria e ir para a prática. Quais são as técnicas e, talvez mais importante ainda, os erros que a gente precisa evitar nesse processo todo? E esse slide é um guia prático perfeito. De um lado, os erros mais comuns, esquecer dos próprios custos, não olhar para o que a concorrência está fazendo, ou o pior de todos, não fazer ideia do valor que o próprio produto entrega. Do outro lado, os cuidados essenciais que são um antídoto. Conheça seus números na ponta do lápis, monitore o mercado e, acima de tudo, entenda profundamente os benefícios, principalmente os intangíveis que a sua solução oferece. E com isso, a gente vai chegando ao fim da nossa jornada pela formação de preços. É o momento de amarrar todos esses conceitos com uma reflexão final.
Acho que o ponto principal de tudo isso está muito bem resumido nessa frase do Steve Jobs, que se aplica a qualquer setor, inclusive o nosso, o agro. A mensagem é muito poderosa. A obsessão não pode ser o lucro, tem que ser a criação de valor. O lucro não é o ponto de partida, ele é a consequência de entregar algo que realmente resolve um problema. Então, a pergunta que fica e que define toda a estratégia de uma empresa é essa. No fim do dia, o foco do negócio está no produto, no valor que ele cria e nos problemas que ele resolve, ou está só no lucro que ele gera? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro de qualquer negócio.